Olá pessoal, tudo bem? Olha, estamos aqui nesse episódio mais uma vez sobre autogestão. É a parte 2, né? O nosso segundo episódio falando sobre isso. E hoje o tema é recursos. Falei no episódio passado em relação à autogestão, ao aspecto de objetivos. E hoje gostaria de conversar com vocês sobre a parte de recursos. Bem, e se estamos olhando para a questão de autogestão, a gente tem que entender que o recurso humano que teremos somos nós próprios. Ainda que a gente tenha, por exemplo, Adriano, mas eu tenho uma empresa, então eu tenho profissionais. Bem, eles não fazem parte da sua autogestão. Eles vão ser geridos por você. Estamos falando aqui nos aspectos de desenvolvimento pessoal e, claro, né? O seu trabalho em equipe poderá ser fundamental para isso. Mas a gente quer olhar hoje realmente manter o foco na autogestão, nos aspectos de autogestão. E bem, e aí se eu estou falando de recurso humano, que é você próprio, os demais recursos que você poderá ter por exemplo, qual estrutura que você possui? Computador, celular, ambiente, impressora, enfim. Quais recursos também financeiros que você dispõe para gerir, para conduzir aos seus objetivos. E aí, nesse aspecto de recursos, uma premissa básica que eu acho que a gente tem sempre que reforçar como diria o filósofo, né? Fazer o melhor com os recursos que tem, até ter recursos melhores para fazer melhor ainda. Ou seja, eu não posso dizer ou pensar que não vou conseguir alcançar os meus objetivos ou que eu não posso iniciar algo por eu não ter os melhores recursos. Eu posso, de repente, por exemplo, olha, eu gostaria de iniciar um trabalho, eu gostaria de iniciar um curso. Ah, não, mas eu não tenho a melhor câmera do mercado, eu não tenho o melhor estúdio. Gente, é muito melhor a gente dar início e melhorar do que a gente ficar esperando as condições perfeitas, pois as condições perfeitas poderão nunca vir. Então essa questão da gente saber extrair o melhor daquilo que a gente tem de recurso é um grande segredo para a gente avançar, ainda que a pequenos passos, que é melhor do que você ficar inércia, ficar parado. Outro ponto também importante é o cenário inverso. Quando você possui muito recurso, de repente possui ou bastante recursos, de repente financeiros, e por ansiedade ou por uma má gestão, ou uma má autogestão, você acaba desperdiçando os seus recursos. Existe esse risco, e aí realmente dá até vontade de respirar, né? De um lado, são pessoas que às vezes têm pouco recurso e tem que fazer o melhor com aqueles recursos que tem ali. Do outro lado, eu posso ter uma pessoa que tem muito recurso, mas não faz uma boa gestão desses recursos, né? São situações que ocorrem. Qual é a forma da gente partir disso? Eu diria que se a pessoa tem muito recurso, seria ela não investir tanto inicialmente e buscar fazer o exercício de investir o mínimo possível, para que ela tenha um aspecto, digamos assim, de alcançar ali, seja entre aspas, né, como se fosse o produto mínimo viável, os MVPs, mas para que ela consiga validar as suas ações e verificar se está caminhando em direção correta. Suponhamos que você deseja pegar um exemplo um pouco diferente, né? Deseja realizar uma viagem. Mas eu já tenho todos os recursos necessários, etc e tal. Talvez você vai gerar um desperdício de recursos acima daquilo que você poderia de fato gastar, e esses recursos que talvez você não cuidou bem vão lhe fazer falta para uma outra oportunidade. Por exemplo, gastei excessivamente em uma viagem e não tenho os recursos que eu necessitaria para fazer a aquisição de um imóvel, ou para fazer a aquisição de um novo escritório, ou alguma coisa do tipo. Bem, eu acho que então deu para a gente conversar bastante sobre esse aspecto de recursos.
entendam, né, que não menospreze o cenário do outro, né? Muitas vezes a gente pensa, olha, eu só não faço isso porque não tenho recurso. Enquanto a pessoa que tem recurso, às vezes, por outro motivo, também não está fazendo. Então, vamos olhar para o nosso próprio cenário e, dentro do nosso próprio cenário, buscar fazer o melhor uso, tanto dos nossos recursos quanto do nosso tempo, que vai ser um próximo tema. Forte abraço, até mais.